Olá, pessoal, tudo bem? Nós estamos começando, então, o sexto programa, A Espiritualidade do Reino de Deus. E hoje eu vou dar continuidade, quem acompanha os programas, a sequência do tema Os Pequeninos do Reino. Jesus, ele utiliza essa terminologia, os pequenos, junto com as crianças, nos sinóticos, né, no Evangelho de Mateus, de Marcos e de Lucas. Inclusive, no último programa, nós falamos exatamente sobre a importância de ser pequeno, né, em Mateus 18:3, Marcos 10:15 e Lucas 18:17. Ser pequeno e criança no reino de Deus. Se a gente pudesse modular algumas teses da espiritualidade do reino a partir de Jesus, seria que é próprio de Jesus, da sua missão, do seu aparecimento nos evangelhos, a pregação sobre o reino. O reino de Deus, ele é a pregação de Jesus. E podemos imaginar como seria esse reino a partir dos evangelhos e a partir da pregação de Jesus, a partir do amor a Deus e o amor ao próximo, e o amor ao próximo como a si mesmo. Bem, o reino acontece através de um convite à conversão, à metanoia, mudança de rumo, mudança de paradigma, mudança de atitude, mudança de mentalidade. Paulo aos Romanos, capítulo 2, ele diz, capítulo 12, versículo 1 e 2, ele diz que é preciso renovar a nossa maneira de entender e compreender o mundo presente. Isto é uma parcela, é uma propaganda, é uma espiritualidade, é uma parte do reino de Deus. Se a gente lembrar também, o reino de Deus, ele é um reino escatológico, é uma palavra que significa que é o reino vindouro, ou seja, é o reino verdadeiro, é o reino de Deus, onde Deus será tudo em todos. Portanto, ele não faz parte desse mundo, ele é uma novidade, ele faz parte da crença dos novíssimos, mas ao mesmo tempo ele está no mundo e cresce junto, em germe, na igreja, na comunidade de fé. Se nós lembrarmos também, o reino de Deus faz parte de um compromisso com a mentalidade da vida eterna, que está nos evangelhos, sobretudo nos sinóticos. O reino de Deus é participar dessa mentalidade de ser todo de Deus. São João Paulo II tinha como lema Totus tuus, Maria. Sou todo teu, Maria. Podemos pegar a primeira parte do emblema, né, dessa particularidade de São João Paulo II e trazer para o reino. É quando nós totalmente pertenceremos de fato a Deus e não a outras mentalidades, a outras particularidades ou outras noções e circunstâncias deste mundo. Bem, o reino de Deus ainda não. Ele é para o final dos tempos. Mas ele é já. E por isso que ele tem um compromisso muito forte com o batismo. Aí no Evangelho de João, quem não nascer da água e do Espírito não poderá ver o reino de Deus. Então, é preciso converter para viver essa espiritualidade do reino de Deus. E aí Jesus, na sequência que nós fizemos, ele aparece dizendo que o reino de Deus é como aquele que se faz pequeno, que se faz ou se assemelha à criança. E nós tomamos vários textos no primeiro programa para falar do Antigo Testamento, sobre essa compreensão, essa chave de leitura, os pequeninos do Antigo Testamento. Agora, faloei do Novo Testamento. Em Mateus, capítulo 6, versículo 30, no texto sobre os lírios do campo, a palavra pequeno está ligada a pouca fé. Se Deus se preocupa com tudo,
do hoje e do amanhã, não fará ele mesmo mais por vós, gente de fraca fé, de pouca fé? Quer dizer, participar do reino de Deus é ter a confiança plena no cuidado de Deus, no zelo de Deus. Em Mateus também, capítulo 8, versículo 26, o texto da tempestade acalmada, Jesus diz: por que estendes medo, homens de pouca fé? Então, a confiança em Deus, que Ele cuida, que Ele zela, que Ele está junto. Isso faz parte da espiritualidade do reino. No mesmo Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículo 42, Jesus diz: e quem der, ainda que seja um copo de água fresca a um dos pequenos, por ser meu discípulo, em verdade vos digo, não ficará sem recompensa. Nesse sentido, há uma identificação novamente de Jesus com os pequenos, com aquele que padece alguma necessidade. Eu tive fome, eu tive sede, eu estava nu, eu era encarcerado. Mateus 25, 31 seguintes. Mateus 10, 42. Um copo de água dado a quem quer que seja, não ficará sem recompensa. No Alcorão, existe, na sua introdução, uma menor atitude de amor do tamanho de um átomo não ficará sem recompensa. É bem próximo, né, dessa mística judaica e dessa mística cristã de ajudar o outro, de ver Cristo no outro. No mesmo Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículo 25, Jesus diz, e esta é a chave hermenêutica do Novo Testamento: eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondestes estas coisas, a espiritualidade do reino, a verdade, aos sábios e entendidos, e a revelaste aos pequeninos. Então, o reino de Deus é daqueles que se fazem pequenos, como uma criança, e que fazem parte de um grupo seleto onde Deus revela de coração a coração, ao pé do ouvido, na intimidade da alma, o que é ser discípulo de Jesus. No texto que Jesus caminha sobre as águas, em Mateus 14, 31, Jesus estende a mão a Pedro e segura e disse: homem de pouca fé, por que duvidastes? A dúvida tão presente em nossas vidas, tão presente na sociedade da dúvida. Você sujou? Sujou, ela não estava no sofá, eu sentei. Pois eu tiro, tá bom? E grudou slime no sofá. Eu vou tentar tirar, vou lá. Antes da mamãe chegar, porque se a mamãe chegar, a mamãe falou que senão vai jogar fora slime lá no lixo. Já vou lá já. O reino das crianças. Marcos 12, 42. Chegou uma pobre viúva e deu suas moedinhas. Lucas 19, 3. Zaqueu. Ele procurava ver quem era Jesus, mas não conseguia, por causa da multidão, pois era baixinho, tinha baixa estatura. Todos esses textos do Novo Testamento encerram, então, uma espiritualidade do reino, no que diz respeito a ter a fé suficiente, a confiar em Deus, a dar a mão para Deus, a superar as nossas dúvidas em relação ao poder e à bondade de Deus. E, sobretudo, eu queria salientar Mateus 11, 25. Grave, Mateus 11, 25. Eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondestes essas coisas, a verdadeira sabedoria do discipulado de Jesus, aos grandes e entendidos deste mundo, e as revelastes aos pequenos. A espiritualidade de Jesus é revelada aos pequenos. E Deus, em Jesus, ele realiza uma prece de louvor porque nós conseguimos
ouvir esta prece e saber do coração de Jesus, do projeto de Jesus, o que ele tem para a humanidade, o que ele tem para cada um de nós. Esse foi, então, o 6º programa sobre a espiritualidade do Reino de Deus. Até a próxima, um abraço, fique com Deus.